Olá! Hoje eu vou falar de um tema que me dói. Hoje eu vou falar de um tema que dói em muita gente. Hoje eu vou responder uma pergunta muito difícil: inclusão ou obrigação? Quando a escola camufla a exclusão. É muito doloroso falar isso, é muito difícil falar isso, principalmente quando você vivencia situações de exclusão camufladas de inclusão. Então, existem falas das escolas inclusivas que são um jeito de camuflar atitudes excludentes, atitudes que não são bacanas para o aluno com deficiência ou com o aluno de qualquer tipo de transtorno. Então, quando a escola fala que faz a inclusão, mas que é muito difícil, e por isso que não dá certo, e você compreende, né, mãe? Você compreende, né, pai? Porque é muito difícil. O responsável, ele não quer saber se é difícil ou não, porque ele sabe disso, é difícil dentro de casa também. Mas isso não pode justificar, às vezes, uma situação de exclusão. Isso não pode justificar uma falta de convite numa festa da escola, uma reunião que você não é chamado, onde todos os pais são chamados. Você não pode justificar uma atitude errônea do professor, porque ser difícil não quer dizer que é impossível e não justifica atitudes capacitistas, atitudes preconceituosas. Uma outra fala que é uma fala que dói muito e que a gente tem ouvido aí com frequência é: minha escola é inclusiva, ela tem até autista. Já tive até aluno autista. Sabe aquela história do racismo camuflado? De que eu não sou racista, eu tenho até amigo negro? É a mesma coisa. Quando uma escola diz que ela não é excludente, que ela é inclusiva, porque ela tem até uma pessoa com deficiência na escola dela, ela está dizendo lá nas entrelinhas de que ela é excludente, sim. Porque ela já faz essa separação da pessoa com deficiência, ela diz até que ela tem aluno com deficiência. E, na verdade, toda escola tem a obrigação de receber esses alunos com deficiência. E não é só receber, é receber com qualidade. Não adianta a gente colocar para dentro esses alunos. Isso vale para a escola particular e para a escola pública. E para a universidade também, porque eu tenho visto bastante situações na universidade. Não adianta a gente colocar para dentro, dar vaga dessas pessoas, aceitar a matrícula desses alunos e não oferecer o suporte, não oferecer as adaptações, não oferecer o respeito. Isso é o mais importante. Quando você tem uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que se deve, aliás, para qualquer pessoa, é o respeito. O entender e não aceitar, porque eu não gosto dessa palavra de aceitar. Aceitar, a gente aceita coisa ruim. O entender essas características, compreender os processos de aprendizagem dessa pessoa, o comportamento e o porquê de muitas situações e fazer com que a gente tenha um bom atendimento a essas pessoas dentro da escola. Então, quando tem uma apresentação na escola, pensar em situações em que a pessoa com deficiência possa participar, criar situações em que haja socialização entre todos daquela turma, que aquela pessoa com deficiência não fique lá só no canto, isolada, numa aula ou num passeio, que ela tenha a oportunidade de participar de verdade, que ela se sinta parte integrante dessa escola, que ela possa ter um pleno desenvolvimento nessa escola. Não adianta só colocar para dentro, mas quais as oportunidades que eu estou dando dentro dessa escola para esse aluno.
e não adianta camuflar essas falas, porque o responsável ele se sente tão inseguro de colocar o filho naquela escola, ou a própria pessoa com deficiência, ela se sente tão desajustada naquele lugar, ela se sente tão incomodada de estar ali, porque ela não se sente bem-vinda de fato. Então, inclusão não é só aceitar a matrícula. Inclusão é, a partir dessa matrícula, o que eu vou fazer com esse aluno, o que eu vou fazer por este aluno. De quais adaptações ele precisa, de qual suporte ele precisa, como que eu vou trabalhar com essa pessoa, como eu vou lidar com essa pessoa, quais são as questões de sensibilidade que ela tem, de acessibilidade que ela necessita, as adaptações que são direitos desse aluno, mais tempo para prova, material adequado, redução de questões, adaptação de questões. Minha fala, como é a minha fala com essa pessoa com deficiência? Será que eu entendo que ela tem uma linguagem literal e não faço aquelas brincadeiras que para as outras crianças parecem comuns, mas para ele dói lá no fundinho dele porque ele não entende? Ou ele fica preocupado? Será que eu posso agir da mesma maneira que eu ajo com os meus alunos? Será que eu posso, por exemplo, repreender da mesma maneira? Não sou favorável a nenhum tipo de repreensão e ameaça, sabe, dentro da escola. Embora aconteça muito, tipo, vai ficar sem lanche, vai ficar sem recreio, vai ficar sem lembrancinha, vai ficar sem passeio. Não sou muito chegada a essas ameaças, não. Eu acho que não tem nada de muito positivo nelas. Mas será que para criança com deficiência, será que ela entende da mesma maneira que os outros? Será que eu posso ter o mesmo comportamento do que os outros? Será que eu não tenho que ter um olhar diferenciado para uma criança que tem dificuldade de socialização e eu não tenho que auxiliar dela a fazer uma amizade, criar um canal para que ela possa fazer essa amizade? Será que eu entendo que aquela criança está incomodada e que ela precisa sair de vez em quando para beber água? Que ela precisa de auxílio para ir no banheiro? Que não é frescura o choro que ela está tendo dentro de sala? Então são muitas questões que às vezes a escola se diz inclusiva, porque ela faz festa da inclusão, porque ela faz palestras sobre a inclusão, porque ela faz o dia do autismo. Mas, de fato, no dia a dia, na rotina daquela escola, como a gente gosta de dizer em educação, no chão da escola, ela é inclusiva de verdade, desde o portão, quando essa criança é recebida e entregue aos responsáveis, até a direção. Será que a direção recebe esses pais da maneira como deveria? Ou ela já recebe de cara emburrada quando você vai lá conversar sobre alguma questão do seu filho? Tudo isso é inclusão. Inclusão não é só fazer o dia da síndrome de Down, o dia do autismo, fazer palestra bonita para o responsável, mandar cartinha. Não é. O que a gente quer ver enquanto responsável ou enquanto pessoa com deficiência é ação. Falar que é inclusivo porque tem aluno com deficiência na escola, não é inclusão de verdade. É obrigação. Desculpa o desabafo. Eu espero que vocês comentem aí no vídeo as situações que vocês já tenham passado nessa pseudo-inclusão. E vamos conversar sim sobre essas questões para que a gente possa resolver, para que a gente possa debater e para que a gente possa fazer de verdade uma escola inclusiva, porque sim, ela é possível. E é nisso que eu acredito muito, muito mesmo. E esse é um sonho de muita gente e eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Até o próximo vídeo.